Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Hoje estarei trazendo mais uma vez palavra que edifica a nossa vida, tudo para a glória do Senhor. E nessa noite, a mensagem tem um título Setembro Amarelo, toda vida importa. Irmãos, Setembro Amarelo é um projeto que tem sido trabalhado sobre a vida das pessoas aqui no Brasil, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo inteiro. Então nós temos que tratar isso como uma realidade e sermos mais responsáveis com o que tem acontecido. Trata-se de uma triste realidade, infelizmente, e que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. E a gente às vezes não imagina, o jovem demonstrando tanta alegria no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mas a realidade muitas vezes é outra. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, em seguida o transtorno bipolar e por último o abuso de substâncias tóxicas. Então por isso eu vou fazer alguns apanhados de perguntas aqui, tá? E essas perguntas terão respostas particulares. Vocês não precisam se incomodar em responder para mim nem para ninguém. Guarda essas perguntas para você mesmo, que no final nós teremos, graças a Deus, uma grande resposta, porque quando se trata da palavra do Senhor, nós não ficamos vazios e sem respostas. Ele não nos deixa abandonados. E nós vamos ver isso. Amém? Então vamos fazer um check-up na nossa vida? Como que está a sua saúde nesse momento? Primeiro eu gostaria de saber da sua saúde espiritual. A palavra do Senhor lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui trata da saúde espiritual, irmãos. Que mesmo, como a palavra falou em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que a gente possa conservar irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa de tratar essa parte espiritual. É certo que por muitas vezes nós passamos por problemas que nos abatem, nos deixam decepcionados com o mundo, com as pessoas, mas é importante que nós estejamos sempre nos tratando para que a parte espiritual, a nossa saúde espiritual esteja intacta, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu faço essas perguntas a partir de agora. Você tem separado tempo de qualidade para a prática de oração e leitura bíblica? Eu digo isso porque nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão reclusas em suas casas, o que eu mais escuto é: eu não tenho lido a Bíblia. Mas tempo nós temos tido. Estamos reclusos muitas vezes em casa. Estamos parados em casa e poderíamos estar nos dedicando um pouco a mais. Então fica essa pergunta para você. Você tem praticado a oração e a leitura bíblica constantemente? De preferência diária? É muito importante isso. E outra pergunta: como você definiria o seu conhecimento bíblico? Essa pergunta ela é essencial porque quando a gente conhece, a nossa definição de conhecimento bíblico vai definir o quanto nós conhecemos a Deus. E aí a gente pode analisar: ótimo, bom, razoável, péssimo, sofrível. É uma análise que tem que ser feita. E aí quando eu estou devendo em relação ao conhecimento bíblico, eu volto à necessidade da leitura bíblica diária. Eu volto à necessidade de ouvir os sermões das terças, das quintas, o estudo bíblico dominical de manhã, domingo de manhã, e o culto no domingo à noite, que agora, graças a Deus, está sendo presencial. Como está o seu desenvolvimento com a igreja? Você tem participado dos cultos? Você tem participado dos momentos que a igreja oferece para você? Isso também é muito importante, porque quando nós nos afastamos e dedicamos a nossa vida para coisas seculares e particulares, nós deixamos de fazer a vontade do Senhor. E automaticamente nós perdemos a chance de ser curados. E é por isso que é muito importante que nós estejamos sempre, mesmo diante da dor e do sofrimento, buscando a Deus dentro da igreja, junto com os irmãos. Amém? E o segundo ponto é a saúde emocional. Lá em 3 João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde,
assim como bem vai a tua alma. A saúde emocional, ela é diferente da saúde espiritual. Quando a gente fala de saúde espiritual, nós estamos falando num acesso que nós temos em relação a Deus. Saúde emocional, ela já é individual, tá? Para isso que a gente precisa de estar sempre em cuidado para que a gente não caia na nossa saúde emocional. E aí vem perguntas que nós vamos ouvir isso constantemente na nossa vida e a gente tem que se perguntar: eu ando muito estressado? Eu tenho gritado com as pessoas? Eu tenho gritado para quem é casado, com sua esposa, com seus filhos, com seu marido? Como que anda o nosso nível de ansiedade? Como que tem sido o nosso pensamento em relação às coisas? É muito importante a gente analisar se nós estamos sendo vítimas de sintomas de enfermidade emocional. A gente chama isso de psicossomático, quando a enfermidade ela é emocional e ela tem atingido o corpo. E aí acontece que por sinal até natural, manchas no corpo, queda de cabelo, dores diversas no corpo, e muitas vezes são relacionadas à parte emocional. Você tem conseguido administrar e também gerenciar, que é muito importante, seus pensamentos e suas emoções? Quando nós tratamos isso, nós vamos bem. Então a gente tem que ter um controle sobre como está a nossa emoção, como está o nosso pensamento. Muitas vezes a gente está pensando só nas coisas ruins e deixamos de pensar nas coisas boas. Então, sobre a saúde emocional, eu tenho uma única pergunta: você consegue apreciar e admirar o belo? As coisas boas que são feitas? Porque Deus tem feito maravilhas sobre as nossas vidas e muitas vezes, quando a nossa saúde emocional está fragilizada, nós não enxergamos as partes boas. Eu tenho o costume de dizer que a gente está preocupado com uma manchinha preta numa folha em branco, mas nós esquecemos que a folha ainda está completamente branca. Nós muitas vezes, nós damos muita atenção num pontinho e pegamos os nossos pequenos monstros, os nossos problemas particulares e transformamos eles em gigantescos. Nós pintamos eles de forma que eles são muito maiores do que a mão do nosso Deus. Isso porque nós não permitimos que Deus trabalhe sobre as nossas vidas. Então é importante que a gente tenha o controle constante da nossa saúde emocional e ter a certeza clara de uma coisa: Deus ainda está no controle da sua vida. Amém? E o terceiro é a saúde conjugal. Quando a gente fala de saúde conjugal, aí a gente está falando de relacionamento um com o outro. Tá? Estamos falando de um casamento e de uma responsabilidade. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Parece, né, é tão bonito quando a gente lê a parte A do versículo 4, né? Mas quando a gente vê a parte B, ela já nos chama uma atenção e uma grande responsabilidade, uma cobrança que Deus nos faz, e Ele já demonstra as consequências daquele que não cumpre com essas cobranças. Então que sejamos cada vez mais responsáveis para que a gente possa viver a parte A do versículo 4 e a parte B não seja uma responsabilidade mais nossa, pois não se cumprirá na nossa vida. Amém? E aí, as perguntas que eu trago como check-up para a nossa vida: você tem se dedicado para conversar com seu marido ou com a sua esposa? Tem amado seu marido ou sua esposa? Eu tenho ouvido muitos casos, infelizmente, de pessoas que não estão conseguindo se tolerar na sua casa em relação à quarentena. Agora eles estão todos juntos, marido e mulher muitas vezes estão em casa e não estão conseguindo se tolerar. Isso é uma necessidade de administrar. Se chama saúde conjugal. E quando a gente não consegue administrar essa saúde conjugal, nós tratamos a nossa vida de forma má. Lembrando que quando nós nos casamos, já não são mais dois, agora são só um. Os dois viraram um só, é um casal. E quando o marido fere a esposa, ele está se ferindo. Quando a esposa fere o marido, ela está se ferindo. Então a gente tem que ter essa saúde no casamento para que a gente vá bem. Amém? Você tem sido sábio na resolução dos conflitos que há na sua casa? Conflitos acontecem, né? Nunca foi nos prometido um mar de rosas no casamento, né? Os conflitos acontecem, desde que sejam respeitosos, mas esses conflitos
a resolução de solução, nós somos sábios para resolvê-los? Nós precisamos de nos atentar que quando nós não resolvemos um problema, nós criamos dois. Tá? Então, como sabedores e conhecedores da palavra do Senhor, nós precisamos resolver os nossos conflitos de forma sábia, de forma que não machuque o próximo e que no final a vitória seja do casal. Não existe a vitória do marido ou a vitória da esposa. A vitória sempre, para a glória do Senhor, a vitória sempre tem que ser do casal. Amém? Como uma pergunta, e agora eu vou fazer uma pergunta principalmente para os maridos. Você tem incentivado a sua esposa a crescer em todas as áreas? Tem incentivado ela a crescer profissionalmente, no estudo, como mãe, como esposa, como responsável diretamente junto com você no lar, pelo trato das crianças? Você tem influenciado a sua esposa a fazer isso? Quando você trata bem aquilo que Deus te deu, o seu presente que Deus te deu, você certamente é recompensado com todo o retorno que a gente vai receber desse incentivo que nós fazemos. Teremos uma pessoa ao nosso lado que estará satisfeita com o que faz. Isso é uma saúde conjugal importante para todos nós. Amém? E quarto e último ponto, saúde familiar. Se antes nós falamos sobre a saúde conjugal, o relacionamento entre marido e mulher, agora nós falamos de uma saúde familiar. E aí a gente junta todos, a esposa, o marido, os filhos, todos aqueles que se agregam dentro dessa família. Salmo 128, versículo 3 e 4 diz assim: A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmos número 128, versículo 3 e 4. Quer dizer, aqui já deixa muito claro, eu acho muito bonito esse versículo particularmente, que coloca a esposa, a mulher, como algo extremamente importante no relacionamento. A família ela não é completa se faltar um integrante. Tá? Então, os integrantes eles devem coexistir, cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu compromisso, mas todos entendendo que quando falta um, deixa de ser família. Então a gente precisa de zelar um pelo outro, ter um cuidado especial para que a gente possa servir ao Senhor da melhor forma possível, como família saudável. Amém? E aí vem as perguntas. Você tem conversado com seus filhos? Você tem conversado e dado para eles os exemplos necessários como cristão hoje em dia? Você tem dado a eles orientação, principalmente nesse momento crítico que nós passamos no nosso país, onde infelizmente os valores, irmãos, estão sendo, principalmente o valor cristão, ele está sendo questionado pelo mundo. Por muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando, e falam para os seus filhos certamente, ou vão falar para os seus filhos, que ser cristão é coisa careta, e que não tem nada a ver o que o mundo oferece, e que a igreja está querendo tirar a liberdade dos jovens. É muito importante que a gente, como responsáveis dos lares, sejamos dispostos a ensinar as crianças. E você que é uma criança, que é um adolescente, que é filho, que ainda não é casado, esteja atento a dar ouvido a um pai e uma mãe que é responsável pelo evangelho na sua casa, pois assim nós vamos bem. E uma pergunta que é muito importante: você tem disciplinado seus filhos e principalmente tem estabelecido regras? Porque infelizmente a realidade de hoje as crianças e os adolescentes não têm regra. E infelizmente eles vão crescer entendendo que não precisam respeitar nada, nem ninguém e nem Deus. E quando nós não estabelecemos regras sobre os nossos filhos, sobre aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, nós estamos entregando a saúde familiar para fracasso. E é por isso que precisamos de ter e colocar limite na nossa família. Amém? Como conclusão, irmãos, após tantas perguntas, hoje eu fiz muitas perguntas para os irmãos, nós temos uma única resposta para tudo isso: Jesus Cristo quer ajudar você. É isso que é importante que você deixe e permita que entre na sua casa. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então precisamos de dar ouvido.
A palavra do Senhor também diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Ele quer que a sua casa seja um lar próspero diante da vontade do Senhor. O que queres que eu te faça? Essa frase é uma frase clássica que foi falada por um homem, Bartimeu, à beira de um caminho em Jericó. Bartimeu é um homem cego. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Essa pergunta expressa não apenas a grande compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo para aquele homem, como para cada um de nós hoje. Nessa noite, você que está ouvindo essa mensagem, Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça em relação à sua saúde? A sua saúde espiritual, a sua saúde emocional, a sua saúde conjugal ou a sua saúde familiar. O que queres que eu te faça? Mas além dele estabelecer essa compaixão, ele também revela a verdade sobre como Cristo busca estabelecer um relacionamento com aqueles que reconhecem sua total dependência dele. Então é importante que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Assim como Josué disse, diga você também: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que a gente possa estabelecer em nossas vidas uma relação direta com Jesus Cristo. E dessa forma, que Ele possa entrar em nossa casa e que Ele possa cear com a gente e que a gente possa cear com Ele. Isso é o trabalho total e completo que Jesus Cristo quer fazer em nossas vidas. Amém? E como conclusão, eu trago o último versículo que é em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Essa é uma verdade para todos nós e eu deixo esse versículo para o seu coração, para esse momento de dor, no momento de fragilidade que talvez você esteja passando, ou caso você conheça alguém que precise de ouvir essa palavra. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos orar? Você que tem pedidos ao Senhor, aproveite essa oportunidade, peça ao Senhor. E em seguida, eu estarei dando a bênção apostólica. Mas se você ainda assim estiver passando por dificuldades, procure o pastor, procure a mim, o presbítero da igreja, para a gente conversar. Certamente, tanto o pastor quanto eu teremos imenso prazer em conversar com você, se você estiver passando por qualquer uma dessas crises. Amém? Existe também telefones de acesso para atender pessoas que estão passando por crises emocionais. É o número 188. Mas antes de ligar para eles, vamos conversar nós juntos? Porque nós temos a palavra da sabedoria que vem do Senhor. Eles vão ter a palavra do conhecimento da ciência. Mas se você tiver essa oportunidade, procure o seu pastor, procure o seu presbítero, que certamente nós dois estamos dispostos a te ouvir. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, grandioso Senhor de nossas vidas, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos oferece, pelas perguntas que são feitas nessa noite, nesta mensagem, pois percebemos que são perguntas para que a gente possa nos analisar e fazer um check-up sobre a nossa vida. Precisamos, Senhor, cuidar da parte espiritual de nossas vidas, pois sabemos que passamos por um momento triste na nossa nação, um momento triste do mundo, do qual a quarentena tem fragilizado as pessoas, inclusive os teus servos, Pai. Senhor, o nosso país passa por uma campanha esse mês, que é o Setembro Amarelo, do qual trata do cuidado especial do suicídio, Senhor. E nós não permitiremos que isso entre dentro da tua casa, Senhor, dentro da tua igreja. E é por isso que estamos dispostos a nos tratar e reconhecer que o Senhor é o Rei dos Reis, Doutor dos Doutores, Médico dos Médicos, que cura toda dor. É o nosso Jeová Rafá. Somos gratos, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito pela tua igreja e ainda fará através do nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, o nosso Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações que provêm do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está me vendo e ouvindo, diga amém. Que Deus os abençoe, irmãos.